Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou o Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz, que tem o apoio cultural do Grupo 3T e da Cedro Mineração. Nós recebemos hoje, pela segunda vez, a Entrevista Primaz recebe ele que nos concedeu essa honra em 2021, Bernardo Campomis Machado, graduado em Direito pela Universidade FUMEC, pós-graduado em Direito Ambiental e Minerário pela PUC Minas, com uma ampla militância nas áreas de Direito Ambiental, Civil, Imobiliário e Trabalhista, integrante da equipe do LEIA, Observatório de Leis Ambientais, foi secretário-geral da Comissão Estadual de Direito Ambiental da OAB-MG, e atualmente exerce, entre outros, a função de assessor jurídico da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Mariana, a ACIAM, né? Atuando como representante da subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em Mariana, né? Também no CODEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e no COMPAT, o Conselho Municipal de Patrimônio, COMPAT Patrimônio Cultural. Eu me perdi um pouquinho aqui, mas tudo bem, depois ele pode até nos ajudar nisso aí. Bom, mas acontece que dessa vez o Bernardo vem aqui para falar de um tema, principalmente de um outro tema, ele que foi nomeado pela juíza da comarca de Mariana, a doutora Fernanda Guimarães Mascarenhas, como administrador provisório do Conselho da Comunidade. É um prazer receber você aqui, mais uma vez, na Entrevista Primaz, Bernardo, e nossos agradecimentos já de uma vez por sua disponibilidade, por ter aceito esse nosso convite. Obrigado, Luiz. Cumprimento a todos e a todas que estão assistindo a Entrevista Primaz. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente. E sempre, quando convidado, voltarei a esse espaço que divulga a informação qualificada aqui na cidade de Mariana e na nossa região. Muito bem, para começar, Bernardo, eu gostaria que você falasse um pouco de toda essa sua militância, né, em causas de interesse público, né, como o COMPAT, que eu citei, o CODEMA, principalmente agora no Conselho da Comunidade. Como é que você consegue conciliar tudo isso com sua vida profissional e pessoal? E, aproveitando, como é que você vê o nível de engajamento da população marianense nessas questões? Bom, Luiz, essa é uma pergunta difícil de responder, porque o dia tem só 24 horas, né? E então a gente acaba abrindo mão de certas questões da nossa vida privada para poder trabalhar, né, em prol da sociedade. Cada um de nós, né, vivendo em sociedade, tem a sua responsabilidade como cidadão. E isso eu tenho trazido de mim há muito tempo, né? E talvez também eu tenha tido alguma influência, com certeza, né, do meu pai também, que Vanderlei Machado, que durante um bom tempo também esteve envolvido nas causas sociais, em prol da sociedade, das questões que transcendem, né, a vida privada. Então, a gente acaba achando tempo para tudo, porque a vida profissional não podemos abrir mão, mas também assumindo, né, essa responsabilidade como cidadão para poder tentar, né, que a sociedade seja o mais justa e mais harmônica possível. Você acha que, eu sei que é meio complicado a pessoa te dizer assim, se dizer exemplos, né? Mas, assim, a Mariana está vivendo uma fase que, felizmente, você que faz parte de dois conselhos, né? Inclusive um que deu muito o que falar há pouco tempo atrás, você, inclusive, nos ajudou com algumas assessorias, algumas informações adicionais, alguma contextualização, né? O caso do CODEMA, envolvido aí com integrantes envolvidos aí em atitudes não muito recomendáveis nessa questão minerária, principalmente, né? Mas, assim, Mariana está vivendo uma fase em que há muitos conselhos que não existiam na prática, estão, de certa forma, sendo
reativados e tal, e com um nível de participação, a meu juízo, bastante interessante. Você também vê isso e vê isso com bons olhos? Como é que você vê esse despertar, digamos assim, de conscientização da população, sabendo e usando os espaços que eles estão disponíveis, né, para essas questões? Bom, Luiz, eu acho que isso é um amadurecimento da nossa sociedade marianense, né? Eu me considero aqui de Mariana, nasci em Belo Horizonte, mas né, fui lá só para nascer, é o que eu digo. E minha vida, minha infância inteira, adolescência e vida adulta, eu sempre passei aqui em Mariana, né? Então, acompanhei essa evolução, né, da participação da sociedade nas questões que envolvem o interesse público, a vida pública. Isso vem de um amadurecimento de Mariana, porque Mariana se transformou muito, né, principalmente a partir da década de 90, dos anos 2000, com a expansão da atividade, principal atividade econômica aqui da cidade, né, e isso trouxe também um inchaço da máquina pública, a necessidade por serviços públicos mais eficientes, mais qualificados. Então, as pessoas sentem esses impactos, né? Porque impacto não basta você escrever no papel, fazer um estudo, impacto a gente sente, né? E a sociedade marianense vem sentindo esses impactos, eu acredito eu, a partir dessas expansões, dessa vinda de pessoas, muitas pessoas de fora para cá também, que contribuíram muito, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, mas também que trouxeram muitos problemas. E esse amadurecimento vem com a ocupação desses espaços, que são espaços de debate, né, que questionam a situação atual, propõem novas ações para o futuro, né, para o presente também, mas também para o futuro, e às vezes de indignação, às vezes de concordância, enfim. A ocupação desses espaços públicos vem sendo gradualmente fortalecida ao longo desses anos. Então, eu acho que isso ocorreu especialmente pelo que as pessoas vêm sentindo ao longo desses anos e que viram esses espaços públicos como um meio de que a sociedade possa participar, né, no direcionamento do futuro da nossa cidade. Eu que ocupo esses espaços aí já tem algum tempo, e as próximas pessoas também, outras pessoas que ocupam, a gente tenta divulgar ao máximo, né, para que a sociedade saiba o que está acontecendo na nossa cidade, e não fique refém de decisões tomadas a quatro paredes, né, por uma, duas, três pessoas, né, mas que a gente possa também contribuir com as nossas ideias, com as nossas reclamações, com os nossos elogios, para que a gente viva numa cidade com uma melhor qualidade de vida. Que, infelizmente, eu acho que Mariana piorou muito, né, nos últimos anos. A gente não tem conseguido acompanhar as transformações que a cidade vem sofrendo. Então, eu acho que, apesar de ter aumentado a participação nesses espaços, eu acredito ainda que tem um campo ainda muito grande para que as pessoas ainda possam participar e de uma maneira não só de quantidade de pessoas, mas também de qualificação, de pessoas mais qualificadas para ocupar esses espaços. E dentro desse espectro, né, recentemente você ocupou a tribuna livre da Câmara Municipal de Mariana para um comunicado a respeito da reorganização, vamos chamar assim, do Conselho da Comunidade, que é um órgão previsto na Lei de Execuções Penais. Qual que fala um pouquinho sobre a composição prevista em lei, as funções desse órgão, né, assim, de uma forma sucinta ou pelo menos leiga, digamos assim, né? Porque nem todo mundo, se você começar a usar o juridiquês aqui, vai ficar uma tristeza, né? Como é que sinceramente, eu confesso para você que eu não tinha a menor ideia de que existisse um órgão desse tipo, né? O que cabe ao Conselho, como é que ele é constituído, e por que você acha importante que haja um atendimento da população a essa sua convocação feita na Câmara há aproximadamente um pouco mais de uma semana, ou 2 semanas.
Sim. Bom, nós temos no Brasil uma lei que se chama Lei de Execuções Penais. Essa lei prevê, regulamenta como que vai ser o cumprimento de pena das pessoas que cometeram o crime, né? E dentre as várias questões que essa lei trata, uma delas é a criação de um conselho da comunidade para que a sociedade possa participar de como essa pena de quem cometeu o crime vem sendo cumprida, né? Porque, na verdade, como no Brasil, nós não temos pena de morte, né? Ou mesmo um cumprimento de pena para a vida toda, essa pessoa vai voltar para a sociedade. Então, a sociedade tem que ver como essa pessoa será reinserida na sociedade e como também ela está sendo tratada. Porque nós estamos, a pessoa, quando ela é privada de liberdade, ela tem os seus direitos garantidos como pessoa humana, né? Principalmente o direito à dignidade da pessoa, né? Quando a pessoa é colocada em cárcere para cumprir pena, ela não se rebaixa como ser humano, né? Ela continua sendo um ser humano e, por isso, ela tem que ter os seus direitos mínimos garantidos. E esse conselho, que está previsto nessa lei, ele tem essa função de fazer visita aos presídios, né, para verificar as condições que essas pessoas estão lá, para ter um mínimo de dignidade, né? Quer dizer, não para garantir que tem um mínimo de dignidade, mas para garantir que eles tenham dignidade. Mas também propor ao Estado, que é o gestor dessa execução de pena, políticas públicas para reinserir essas pessoas na sociedade e melhorar a estrutura desses locais onde as pessoas estão privadas de liberdade. A composição mínima está prevista na lei. Então, essa lei de execuções penais, ela prevê que o conselho deve ser constituído por um advogado indicado pela OAB, um representante da associação comercial local e também um assistente social e também um defensor público. Essa é a estrutura mínima que um conselho deve ter. Mas o próprio Conselho Nacional de Justiça, devido à realidade do Brasil, que muitas das vezes não se consegue essa estrutura mínima que está prevista na lei, já orientou que os conselhos da comunidade podem ser formados por outras pessoas que tenham interesse em participar desse processo de ressocialização das pessoas que cumprem pena, enfim, que tenham interesse nessa matéria. Aqui em Mariana, o Conselho da Comunidade foi criado na década de 80. Então, foi criada uma associação, assim como uma associação sem fins lucrativos, nós temos várias, em defesa dos animais, em defesa do meio ambiente. Tem o Conselho da Comunidade, que é o nome dessa associação, o nome está previsto em lei. E, há algum tempo, né, o estatuto da associação previa que a diretoria poderia ser reconduzida apenas uma vez, mas só que em Mariana a diretoria tinha sido reconduzida por muitas vezes. Não foi uma situação que constituiu uma infringência à lei, enfim, mas foi uma situação que ocorreu aqui em Mariana de pessoas que não queriam participar desse conselho. Então, os interessados eram as mesmas pessoas e acabaram continuando. Então, a juíza, doutora Fernanda, ela verificou essa situação. É nova aqui, recente, ela na comarca. Na comarca. Eu acho que ela já tem uns 2 anos. Pouco tempo, não. Considerando a associação da década de 80, ela chegou agora, né? Exatamente. Então, ela verificou essa situação e quis renovar o conselho e convocar a comunidade para que se apropriasse desse conselho, né? A função do juiz da execução penal, e ela é uma juíza da execução penal, ou seja, aquela que verifica como está sendo o cumprimento das penas. E aplica, inclusive. E aplica, exatamente. Então, é dever legal dela fazer esse acompanhamento, que fosse renovado o conselho. Então, como um dos membros, né, do conselho é um representante da associação comercial,
a diretoria da associação comercial me indicou para compor esse conselho. E, no momento, né, ela me solicitou que fosse o administrador provisório do conselho para que a gente pudesse convocar uma nova eleição e divulgar isso de uma forma ampla aqui na comarca de Mariana, né, que abrange Mariana e Diogo de Vasconcelos, as pessoas que tivessem interesse em participar desse conselho. Inclusive, você agora, até para mim, você clareia um pouco mais a questão, porque lá na Câmara eu fiquei, ao assistir a sua manifestação lá, e eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque hora se falava em conselho, hora se falava em diretoria, agora assim, é uma associação, uma ONG, né, uma organização não governamental, digamos assim, né, que personifica, digamos assim, juridicamente o conselho. Então você tem ali pela ONG uma diretoria que é o próprio conselho, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. O estatuto da associação prevê, né, alguns cargos que devem compor essa diretoria, né, mas nada impede que o conselho da comunidade seja formado por 20, 30, 40 pessoas, enfim, o número de pessoas que quiserem participar. É possível que isso seja feito. Mas a convocação, igual você falou, para atender à lei, né, e para personificar esse conselho, precisa de uma estrutura mínima que é composta pela diretoria. Então, esse foi o chamado para a sociedade, para a comunidade de Mariana, para que pessoas interessadas, não só em participar do conselho, mas também para compor esses órgãos de diretoria, para formar um novo conselho, para que venha com ideias novas, ideias diferentes, né, projetos que possam ser implementados aqui na comarca de Mariana, visando as atribuições básicas do conselho, estão previstas, inclusive, na lei de execuções penais, né? Então, fazer visitas mensais ao presídio, né, fiscalizar, fazer inspeções para ver como estão as condições dos recuperandos, né? Nós chamamos as pessoas que estão privadas de liberdade de recuperandos, porque a ideia é recuperar, né? Não é deixá-las lá eternamente. E também propor políticas, projetos que atendam não só as pessoas que estão lá dentro, né, do presídio, mas também os egressos, aquelas pessoas que estão saindo de lá, que se chama porta de entrada para quem entra no presídio, mas a porta de saída também para quem está voltando para a sociedade, mas também aos seus familiares e todos aqueles que, de alguma forma, participam dessa estrutura, como, por exemplo, os policiais penais. Sim. Porque hoje a gente tem um organismo, né, um braço do Estado que gerencia e cuida do dia a dia, né, que é a nossa Polícia Penal. Aliás, até me permita aqui uma pequena digressão, que vez ou outra a gente vê o carro da Polícia Penal soltando sirene para todo lado. Eu fico imaginando qual é a necessidade disso, mas não vamos entrar nessa questão, não, porque é mais complicado, né? Mas, assim, eu queria só, para fechar essa primeira parte aqui, eu queria entender um pouquinho mais sobre o seguinte: quando você falou assim, durante muito tempo a diretoria foi reconduzida, né? A diretoria em si, ela não é necessariamente aquela constituição do ASEAN, Defensoria, OAB e Assistência Social, não. Você tem outras pessoas, o Conselho, embora reconduzido, ele tem tido, de alguma forma, algum nível de participação, digamos assim, popular, fora dessas 4 categorias, digamos assim? Sim. O Conselho ele vinha sendo conduzido por pessoas da sociedade de uma forma geral. E essas instituições que estão previstas na lei não vinham exercendo um papel que a lei... A Defensoria Pública em Mariana mesmo, até pouco tempo, sequer existia, né? Eu lembro que meu pai, na década sei lá, na década de 90, ele chegou a exercer, assim, quase que voluntariamente a função de defensor público, né? Agora que a gente tem assim, uma atuação maior, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso também.
A Defensoria Pública, inclusive o doutor Marcílio, também, que foi ex-presidente da OAB, foi defensor público aqui em Mariana, pelo Estado. Mas durante muito tempo, Mariana previa só uma assistência jurídica que o município disponibilizava aqui na comarca. Né? Então, e para determinados casos só, né? Basicamente direito de família e criminal. Mas, depois do rompimento da barragem, em 2015, viu-se uma demanda maior pelos serviços da Defensoria. A Defensoria Pública Estadual, ela criou, né, uma unidade aqui em Mariana, designando um defensor para vir aqui para a comarca. Hoje em dia, nós temos 2 defensores, o que é um ganho enorme para Mariana, porque o trabalho da Defensoria... mas mesmo assim, o trabalho da Defensoria é importante, né, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular. Né, o que a gente vê no dia a dia é que vem fazendo um papel de excelência aqui em Mariana também. Entendi. E aí você disse assim, as instituições também não estavam. Isso se aplica, por exemplo, à questão dos assistentes sociais. A própria Ciando, durante um certo período, também não tinha representante, coisas desse tipo? Exato. Como é um trabalho voluntário, poucas, e também o tema é um tema delicado, muitas pessoas... existe um preconceito, né, contra as pessoas que estão cumprindo a pena. Então, não é fácil, né? E a realidade do Brasil também é essa, né? Isso não é só em Mariana. Né? Vi alguns estudos do CNJ, e recente, 2023, que foi feito um levantamento sobre todos os conselhos da comunidade no país, quantos estavam em atividade, como que era a composição, foi feito basicamente um raio-x, né, da situação dos conselhos da comunidade no nosso país. E a realidade é a mesma, né? Poucas pessoas com interesse de participar, a Constituição não seguia aquela estrutura mínima prevista na lei, então não é uma realidade só de Mariana. Então, com esse chamado, né, da doutora Fernanda, a gente espera que, a partir de agora, a gente tenha mais pessoas participando e que a sociedade de Mariana também se envolva. Né? Agradecendo também aqui o espaço na entrevista do Primaz, para que a gente possa divulgar isso, né, e sensibilizar as pessoas, porque às vezes a gente acaba não sabendo do que se trata, mas tem muitas pessoas aí que querem se voluntariar para exercer essa atividade e contribuir, né, com a nossa sociedade. E de que forma que isso vai se dar? Né? Você falou de uma diretoria que vai ter cargo, que tem uma constituição, constituída por determinados cargos, tem um conselho fiscal também, né? Você menciona isso lá na Câmara. Quais são essas funções que estão demandando uma participação de pessoas interessadas dentro da diretoria, do Conselho Fiscal e do próprio Conselho da Comunidade, propriamente dito, que, como você disse, pode ser ampliado e deve, né? Como é que é isso para as pessoas que estão nos assistindo possam dizer assim, não, opa, peraí, isso aí eu gostaria de fazer, isso aí eu estou disponível para fazer, porque, como você disse, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, eu queria pedir que você detalhasse um pouquinho e mostrasse a sua visão, né, dessa questão do preconceito, né? Mas, de repente, a pessoa fala assim, não, eu acho que eu não vou me sentir bem fazendo visitas, mas eu posso ser um secretário, eu posso ser um tesoureiro, ou seja, eu posso ser um conselheiro fiscal, né? Como é que é essa composição dessa diretoria? De que forma que, nessa reunião, que depois eu vou te pedir também para detalhar um pouquinho mais local, horário e tal, como é que essas pessoas vão ser escolhidas a partir dessa reunião ou nessa reunião propriamente dita? A convocação foi para uma Assembleia Geral, ou seja, uma reunião que reúna as pessoas interessadas em participar do Conselho. E não foi estabelecido previamente, por exemplo, chapa, sabe? Tem uma chapa 1, chapa 2, enfim. A ideia é, nessa Assembleia, verificar quem são as pessoas que têm interesse em participar de alguma forma, né? E nós entramos nesse lugar e nesse local, nesse horário, as pessoas entrem no consenso sobre a distribuição de tarefas, né?
A estrutura básica do conselho é de presidente, vice-presidente. O presidente representa o conselho perante a sociedade, de uma forma geral. O vice-presidente, ele vai substituir o presidente, mas pode exercer outras atribuições também. Tem o tesoureiro, que vai cuidar, né, de eventuais recursos que cheguem para o conselho desenvolver os seus projetos, através de doações, editais, enfim. Dessa forma, e tem o conselho fiscal, que vai fazer essa fiscalização de como a diretoria está tratando, e basicamente com relação ao gestão financeira. Mas quem ocupar esses cargos, né, não precisa ficar restrito a essas funções. Né? A gente pode estabelecer diversas funções, criar grupos de trabalho, criar grupos específicos para fazer as visitas, outros específicos para a captação de recursos, outros específicos para a divulgação das ações do Conselho, outro grupo específico para tratar com a direção do presídio, ou para tratar com o próprio Poder Judiciário. Então, isso tudo a gente pode estabelecer nessa reunião ou em reuniões. É uma coisa assim, bem dinâmica e flexível. Né? Hoje, o que a comunidade, a sociedade marianense precisa de pessoas interessadas. A partir do momento que tivermos pessoas interessadas em participar, eu acho que a gente consegue, né, dividir tarefas, dividir atribuições. Acho que eu teve alguma coisa assim. Não. Eu acho que eu me perdi. É por aí mesmo. Não, é porque a ideia é essa, né? Saber assim, quais seriam as funções, mas como você colocou, né? Eu acredito que tenha ficado claro para a nossa audiência, é que, primeiro, precisa-se de voluntários, de pessoas dispostas a dar a sua contribuição, né? E que essas funções, né? Diga-se de passagem, voluntárias, né? De passagem, não, com bastante ênfase, aliás, né? Muito importante, mas que podem ser detalhadas e especificadas por consenso e por atuação e pela conversa entre os próprios membros e até mesmo nessa reunião. E por expertise, né? Às vezes uma pessoa tem uma certa tendência, um certo conhecimento de como fazer determinadas coisas. Bom, antes de dar continuidade, eu queria deixar aqui uma pergunta, Bernardo, mas que você a respondesse depois que nós fizéssemos um breve intervalo para uma mensagem dos nossos apoiadores culturais, os apoiadores da entrevista Primaz. Então, assim que voltarmos, Bernardo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre um aspecto adicional que você mencionou na sua participação na Câmara, que seria seriam sobre os resultados, né, sobre a situação do nosso presídio a partir de uma vistoria que teria sido realizada recentemente. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, eu te pediria que abordasse esse tema. A gente volta em pouco mais de um minuto e aguardamos que vocês continuem conosco. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença.
Bom, estamos de volta com a nossa entrevista primaz dessa semana, recebendo o advogado Bernardo Campomiso Machado, que está nos falando sobre essa questão do Conselho da Comunidade vinculado à Lei de Execuções Penais. Antes do intervalo, eu deixei para o Bernardo uma pergunta relativa a uma menção que ele fez na Câmara Municipal de Mariana, há aproximadamente 2 semanas, quando deu notícia de uma vistoria que teria sido feita, acredito, pelo Poder Judiciário, no presídio que existe aqui em Mariana. Eu gostaria, Bernardo, que você nos falasse um pouco sobre os resultados dessa vistoria e de que forma, né, essas pessoas que vão compor o Conselho da Comunidade, a diretoria dessa associação, podem atuar para, eventualmente, caso seja a situação, melhorar as condições verificadas no presídio. Bom, Luiz, as vistorias e inspeções, elas são feitas regularmente. A partir do meio do ano passado, que foi quando houve essa designação, né, de que eu fosse o administrador provisório do Conselho da Comunidade, foi estabelecido um calendário de inspeções realizadas pela juíza responsável pela execução penal aqui na comarca de Mariana, para que todos os meses tivessem vistorias com relação às mais variadas questões que envolvem a execução da pena. Como, por exemplo, a estrutura disponibilizada para os recuperandos, a alimentação que é fornecida no presídio, os kits de saúde que são disponibilizados, como creme dental, uniforme, enfim, aquelas questões básicas, né, escova de dente, o acesso à água, que está sendo disponibilizada, água. Então, são os mais variados temas e cada mês a inspeção dá um enfoque específico para aquele tema. Então, todo mês são feitas essas inspeções. É atribuição do Conselho acompanhar essas pessoas e fazer a própria inspeção também. Então, a juíza marca determinados dias do mês que ela comparece ao presídio para verificar como estão essas condições. Eu não tive acesso aos últimos relatórios, até porque eu também nem pedi para a juíza para me enviar, mas o último que eu tenho é de setembro do ano passado. Inclusive, eu fui a essa vistoria, a essa inspeção com a juíza e servidores do presídio, e algumas questões, né, ficaram evidentes lá. Então, eu pude verificar, né, como que estão as condições do presídio em setembro do ano passado. Obviamente que todo mês saem algumas pessoas que estão em cárcere, entram outras, enfim, é bem dinâmica essa situação. Mas o presídio estava com a capacidade adequada para a estrutura que ele tem, com 129 presos, tá? Separados por regime fechado, regime semiaberto, a alimentação que foi fornecida, experimentamos a alimentação que foi fornecida, fomos ao local onde é preparado o almoço, o jantar, o café da manhã. E a principal questão, eu acho, que aflige no município de Mariana hoje é a falta de servidores, de policiais penais, que deem conta do serviço que ele tem de funcionamento da justiça. Recentemente, eu tive a notícia de que tem uma pessoa que necessita passar por hemodiálise, por exemplo. Então, ela precisa de um cuidado especial e tem que ter servidores disponíveis para poder dar esse tratamento, né, para essa pessoa que necessita de passar por essa hemodiálise. E hoje em dia está faltando, né? O ideal é que a cada 5 presos tenha um policial penal disponível para poder trabalhar. E hoje, em Mariana, infelizmente, esse número a gente não conseguiu atingir, né? Então,
uma das demandas, né, do Conselho da Comunidade é enviar esforços para que o Estado disponibilize, né, mais policiais penais aqui para o presídio de Mariana. Né? Outras questões também, como possibilidade, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, dar um treinamento para os servidores do presídio. Então, algumas questões, né, foram constatadas e a juíza responsável pela execução penal encaminhou para os órgãos competentes para que fossem tomadas providências. Então, o Conselho trabalha dentro desse aspecto aí de verificar essas situações. Exatamente, e tentar, né, auxiliar o poder público de alguma forma para que essas questões sejam devidamente tratadas e que dê, né, aquelas pessoas que estão lá encarceradas uma vida mais digna. E dentro disso, Bernardo, como é que é, por exemplo, a questão de adequação ou não do nosso presídio, por exemplo, para visitas? As pessoas privadas de liberdade. É um presídio masculino, exclusivamente masculino. Né? Parece que a lei exige uma separação entre presídios, né? Instalações para apenados masculinos ou femininos. Você falou da adequação do número às instalações, mas, por exemplo, para visitas íntimas, para próprias visitas de familiares, o nosso presídio tem condições adequadas, ainda precisa melhorar. Vamos falar ainda, voltando a setembro, né, porque alguma coisa pode ter mudado, mas dentro daquilo que você conhece, como é que isso funciona e qual seria hoje, talvez, além se existe ainda outra questão, além do contingente, né, de policiais penais, se existe alguma outra questão, sim, que a seu juízo mais crítica, mais grave. Bom, a estrutura do presídio hoje, Mariana, ela comporta, né, como eu disse, a quantidade de presos que tem. As celas têm as dimensões adequadas, que permitem a circulação, o repouso, enfim, o banho de sol. Tem cela adequada para a visita de familiares, a visita íntima não tem. E tem também o parlatório, que é onde a pessoa que está privada de liberdade, ela se reúne com o seu advogado de uma maneira reservada. Então, o mínimo de estrutura o nosso presídio tem. Não é a realidade do nosso estado, então Mariana ainda consegue, né, manter uma estrutura mínima de atendimento, porque em 2023 o Supremo Tribunal Federal, através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarou, né, o sistema prisional brasileiro como um estado inconstitucional de coisas. Né? O sistema penal brasileiro infere os direitos mínimos de qualquer cidadão, mesmo aquele que está encarcerado. E a partir daí, o poder público, principalmente com o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de justiça, têm evitado esforços para que torne, né, os presídios um lugar que seja adequado para o cumprimento de pena. Então, Mariana ainda tem uma estrutura mínima capaz de atender as pessoas que cometem crimes e são privadas de liberdade, diferente de outros municípios e outras comarcas que não têm essas condições. E aí, falando, né, você já tinha mencionado mais no início da entrevista, essa questão de direitos, né, da população privada de liberdade, né, e é um ponto que, a meu ver, está assim, excessivamente politizado, principalmente por setores da chamada direita ou extrema-direita política do Brasil, que acha que direito, no caso de apenado ou de presos, como muita gente fala, é um benefício, né? E que não deveriam, e alguns deles não deveriam ser concedidos a criminosos, pura e simplesmente, de uma forma generalizada e rasa, né? Colocando tudo
numa mesma prateleira. Como é que esse conselho pode atuar para desmistificar um pouco isso e para garantir que esses direitos sejam respeitados, melhor dizendo, mesmo numa situação em que você coloca a Mariana já com um patamar um pouquinho distinto de muitos outros locais, mas não que seja alguma coisa maravilhosa, é porque os outros estão muito abaixo, né? Infelizmente, às vezes a gente mede por baixo. A régua está lá embaixo. Tá lá embaixo. Mas eu acho que o conselho tem que sempre ter em mira, Luiz, a dignidade da pessoa humana. Se tem um banheiro adequado, se tem um chuveiro com água quente, né? Se tem um colchão para a pessoa dormir, se ela está podendo ter um banho de sol, né? Se ela recebe visitas regulares, do espaço, né, que tenha visitas regulares, familiares, esposas, filhos, se tem acesso ao advogado que o representa, se as suas penas estão sendo computadas da forma como deveria, e se a própria sociedade também se engaja, né, nesse papel de reinserção dessas pessoas na sociedade. Isso tudo dentro de um espectro de dignidade, né? Como eu disse no começo da nossa conversa, não é porque a pessoa cometeu o crime que ela deixa de ser humana, né? E para ser humano, nós temos um mínimo existencial, né? Obviamente que nós não vamos mirar o mínimo, né? Mas nós temos que garantir que aquelas pessoas sejam respeitadas como seres humanos, né? Isso está previsto na Constituição Federal, isso está previsto nos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Isso é um direito humano, né, declarado pela Organização das Nações Unidas. Então, a partir do momento que se tenha um mínimo de dignidade, uma dignidade para que essas pessoas possam ser reinseridas na sociedade, eu acho que esse é o foco do Conselho. Porque existe realmente um pensamento muito punitivista, né, de que a pessoa que cometeu um crime tem que ser castigada. Mas, na verdade, esse é o meu pensamento pessoal, e eu acho que, né, dentro do Conselho, eu vou propor algumas ideias nesse sentido, de que aquela pessoa que cometeu o crime, que está privada de liberdade, ela seja reinserida na sociedade. O objetivo do cumprimento da pena é a ressocialização. É para que aquela pessoa volte para a sociedade e viva em harmonia dentro da sociedade, que não cometa novos crimes, né? O objetivo principal é esse. E, para isso, ela não pode ser tratada de uma forma indigna dentro do presídio. Porque lá dentro, ela vai sair com maior indignação do que aquela que ela entrou, às vezes, né? Então, o objetivo é recuperar, e não somente castigar. Obviamente que, né, é um bordão, ela tem que pagar pelo que fez. Mas esse pagamento... Isso leve, o bordão leve, né? Porque o pesado é bandido bom, é bandido morto. Exatamente. E no Brasil, né, está previsto na Constituição, nós não temos pena de morte, né? Então, esse foco na dignidade da pessoa. Tá. E você mencionou e enfatizou várias vezes a questão da ressocialização, né? Claro que um dos fatores é esse, né? A não concessão de uma condição de dignidade pode e seguramente implica numa situação de indignação maior ainda quando sai, né? E também tem outras questões aí de evolução de pena, não vamos entrar nesse aspecto, que é uma seara que eu não domino e bastante espinhosa, digamos assim. Mas como é que está isso? Que eu acredito que como administrador provisório vai acabar continuando sendo possivelmente o representante da CIAN no Conselho, vai propor em termos de busca, por exemplo, de atuação da APAC, né, que eu tenho poucas informações, mas tenho informação de que eu acho que em 2018 teve uma primeira diretoria constituída, depois parece que em 2019 teve uma outra coisa. Depois daí para frente eu confesso que eu não tenho grandes informações, exceto que em abril, agora no início do mês,
teria sido feito um almoço solidário para arrecadar fundos para as atividades da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Né? Nós temos também, como você citou, a representação de assistência social, e nós temos aqui na UFOP um curso do serviço social, e outras entidades, sei lá, por exemplo, Comissão Pastoral Carcerária, me parece, né, que existe dentro da igreja uma coisa assim. O vereador Pedro, quando você esteve lá na Câmara, citou alguma coisa de capelania, que eu imagino que seja alguma coisa ligada a evangélicos, né? Como é que está esse entorno, esse meio, né, ambiente aí dessa questão, e de que forma que as coisas podem, dentro da sua interpretação e de sua vivência do problema, possam se conjuminar, digamos assim, como seria dito na linguagem popular, para que essa situação, para que Mariana possa sair de uma comparação, pura e simplesmente do que tem muita gente pior, mas do que realmente é o recomendável, é o esperado. Bom, Luiz, eu acho que a sociedade marianense ela é muito diversa, né? Você mesmo falou, diversas instituições que têm um trabalho, né, desenvolvido com a execução penal. E o meu papel como administrador provisório é articular, né, para que essas pessoas, essas instituições, participem de alguma forma. Então, eu tenho feito isso, né? Fui à Câmara, a imprensa marianense tem ajudado bastante com relação à divulgação, inclusive com você aqui, da Agência Primas, para tentar sensibilizar, né, todas as pessoas da sociedade marianense para participar. O convite, né, foi feito e continua sendo feito diariamente, encontro com as pessoas, envio e-mails, faço telefonemas, convidando as pessoas para participar conosco, né? E eu tenho uma esperança de que funcione, né? Que a gente consiga construir um conselho diverso. Que a ideia é de ter um conselho diverso que reúna as mais diferentes ideias criativas para que a gente possa tornar um conselho ativo, que a sociedade possa ser informada de como está acontecendo, de que os recuperantes possam ser inseridos na sociedade, de que os familiares tenham um conforto, um mínimo de conforto, de saber de que os seus familiares que estão em cárcere estão sendo tratados dignamente. A APAC é um modelo maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de quando aluno no curso de Direito, trabalhar um pouco com a execução penal, então um pouco próximo da APAC de Itaúna, que é um modelo para o Brasil inteiro, né, de APAC. Mas, infelizmente, eu não tenho conhecimento de como isso vem se desenvolvendo aqui em Mariana. Da mesma forma, o FOP, procurei alguns assistentes sociais formados, né, no serviço social aqui da UFOP e me passaram algumas referências, fiz contato com algumas pessoas para que vão, né, para que compareçam na nossa Assembleia e que participem conosco. Eu acho que a Universidade Federal de Ouro Preto ela tem muito a contribuir, né, e pode também nos ajudar de uma forma qualificada, né, para que a gente tenha esse papel do serviço social conosco. A questão religiosa, o Conselho, obviamente, está aberto para as mais diferentes práticas, pessoas, né, de práticas religiosas diversas, mas é um conselho da comunidade, não é um conselho religioso, né? A pastoral tem o seu papel, a capelania tem o seu papel, todos eles, obviamente, podem participar do conselho com novas ideias, com sugestões, participar ativamente, mas, na minha visão, o conselho não pode entrar, né, no aspecto religioso. Foi o que eu falei, acho que, não sei se eu falei lá na Câmara também, que o conselho da comunidade também não deve entrar no lado político-partidário, né?
Eu acho que o conselho é da comunidade, não é um conselho partidário, né? O partido do conselho é a dignidade da pessoa humana, na minha opinião. Então, é interessante que todas as pessoas participem, mas que tenham um viés, né, que seja um viés independente, autônomo, sem vinculação a um segmento específico da sociedade. Bom, Bernardo, você mencionou a situação da instalação física do nosso presídio, né? Salvo engano, você disse que são o máximo adequado, ali seriam 129, alguma coisa assim, não? Bom, e a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais aprisiona no mundo, né? Assim, nós temos hoje uma população carcerária que está chegando perto de 1 milhão de pessoas, né? Uma coisa assim bastante significativa. Não que a gente queira que haja mais apenados, mas na necessidade, a eventual necessidade, até mesmo de dar menos desconforto, vamos dizer assim, para não falar que a gente está fazendo benefício, né? Menos desconforto ou melhor operacionalização do próprio presídio, o local onde ele está não é adequado para, por exemplo, expansões, não tem espaço para isso, né? E ele está no centro da cidade. Há algum tempo, salvo engano, no mandato do prefeito Duarte Júnior, houve uma movimentação, algumas conversas, algumas notícias, no sentido de retirar o presídio dali, o que implicaria até mesmo pelo interesse do município, da administração municipal, que a administração municipal contribuísse com o terreno, ou até mesmo com a própria construção em outro local. Chegou-se a falar em um determinado distrito, que agora eu estou na dúvida se seria o de Bandeirantes ou Padre Viegas, uma coisa assim, e de repente a conversa esfriou, entre outros aspectos, pela reação da população desse distrito. Confesso agora que não me lembro exatamente como que é. Como é que você, pessoalmente, estando envolvido nisso, vê essa situação? Você acha que seria mesmo interessante que o presídio não continuasse onde está? E de que forma a gente poderia, até o próprio conselho, trabalhar para quebrar esse estigma, né? De que... Porque também não vai dar para colocar no meio do mato sem acesso a nada, né? Tem que ter um mínimo de coisa, até pelas pessoas que vão trabalhar lá, né? Como é que você vê essa questão? Você acha que isso é uma coisa a ser colocada em pauta novamente? Com certeza, Luiz. Eu acho que o debate, né, ele é sempre válido e as questões, né, que envolvem o presídio no centro da cidade, elas têm que ser debatidas. Existem algumas demandas de entrada e saída de pessoas encarceradas que realmente traz uma dificuldade para a própria Polícia Penal, né, no presídio no centro da cidade. Por outro lado, e é uma questão que eu acho que Mariana precisava ser mais sensível também, é que nós temos um presídio no centro da cidade e tínhamos um conselho com baixa participação, né? Então, o fato de o presídio estar ali, à mostra, todo mundo passa ali em frente ao presídio todo dia, e não tinha uma sensibilização da sociedade marianense para o que estava acontecendo. Então, o fato do presídio estar ali, ele tem que causar, né, um debate não só sobre as condições de quem está ali, mas também o próprio presídio em si, né? Agora, eu realmente não tenho uma opinião formada sobre se o presídio deveria sair dali ou não. Eu sei que, né, quem está ao redor sente algum tipo de impacto, algum tipo de incômodo, pelo fato do presídio estar localizado no centro da cidade. Mas isso eu acho que tem que ser debatido, né? E essa formação de novo conselho, ela pode servir para isso também, né? Propor, enfim, colocar isso em debate novamente, para que seja definido ou, enfim, sejam apresentadas propostas,
se realmente deveria ser ali, se precisa de uma readequação de estrutura, simplesmente. Enfim, eu acho que é uma oportunidade para que a gente coloque isso em debate novamente, né? Mas o que a gente vê é que quando o presídio ele é instalado em algum lugar, existe também um crescimento urbano ao redor, né, de próprios familiares, pessoas que querem estar mais próximos para fazer as visitas, enfim, para facilitar o acesso, né, do familiar com quem está lá dentro. Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Se é interessante tirar o presídio ali, se é interessante deixar, porque eu acho que a ideia não é aumentar a capacidade de pessoas que estejam encarceradas, né? Eu acho que a gente tem que tirar as pessoas de lá, né? E a minha visão é uma política de desencarceramento, né? Existem penas alternativas, medidas alternativas à privação de liberdade, que podem ser aplicadas ainda, mesmo com... Em muitos dos casos que hoje são resolvidos com encarceramento. Exatamente. Então, eu acho que o objetivo não é encher o presídio, né? Na verdade, o objetivo é esvaziar. Então, talvez o Conselho também trabalhe com essa situação, né? De que tenham menos reincidência, que menos pessoas sejam encarceradas. Um dos grandes problemas é exatamente a reincidência, né? Exato. E essa reinserção na sociedade, com projetos, com ideias, enfim, ela tem exatamente esse objetivo. E quem sabe o Conselho da Comunidade possa mudar essa realidade que hoje é de encarceramento. Bernardo, nós estamos nos aproximando do final dessa entrevista. Eu gostaria de deixar as câmeras e os microfones da Agência Primaz à sua disposição para que você transmita à população maranhense uma mensagem e reforce essa convocação para o engajamento, né, da nossa sociedade nessa questão de reorganização e atuação do Conselho da Comunidade. Se quiser se dirigir diretamente à nossa audiência, por favor, use a câmera 2. Obrigado, Luiz. Obrigado à Agência Primaz pela oportunidade. Em nome da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Mariana, eu queria convocar todos os marianenses e dioguenses também, né, que tenham interesse em se voluntariar para poder contribuir com atividades, com projetos, com ideias em prol da nossa sociedade, para que compareçam, primeiramente, né, no dia 8 de maio, às 9 horas, no Fórum aqui da Comarca de Mariana, quando realizaremos uma assembleia para eleger uma nova diretoria e conselho fiscal do Conselho da Comunidade, e que possam efetivamente participar, mesmo não ocupando cargos da diretoria do Conselho Fiscal, mas que participem de alguma forma das atividades do Conselho, para que a gente possa promover e garantir a dignidade das pessoas que estão hoje privadas de liberdade, com assistência aos seus familiares também, porque, na minha visão, e essa é a visão que a Associação Comercial me incumbiu de passar, é de que nós temos uma responsabilidade social por aquilo que acontece, pelos crimes que são cometidos, e por isso a gente tem que participar para que a gente tenha o mínimo de reincidência possível e garantir a melhoria da qualidade de vida dentro do presídio, mas também fora, porque nós hoje estamos aqui do lado de fora, mas tem um reflexo lá de dentro, aqui do lado de fora, e daqui de fora, lá para o lado de dentro também. Então, agradecendo o espaço para que as pessoas possam se sensibilizar e participar conosco dessa jornada. Muito bem, Bernardo. Reforço aqui o agradecimento da Agência Primaz por essa segunda oportunidade que você nos dá de conversarmos. A primeira foi ainda durante a pandemia, né? Nós tivemos que fazer através de uma transmissão online. Hoje conseguimos já ter aqui o nosso espaço, é a primeira vez que você está aqui e comparece. Esperamos que no futuro existam outras oportunidades, inclusive para divulgar, para fazer
dar publicidade às ações do Conselho. A Agência Primas já se coloca à disposição sua e do Conselho para isso, mas, de qualquer forma, em termos pessoais, né, agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade de estar aqui e nos dar essa aula sobre o que é um Conselho da Comunidade, quais são os aspectos envolvidos na Lei de Execução Penal. Né? Muito obrigado, mais uma vez. Também apresentar os nossos agradecimentos a quem nos assiste, a você que nos prestigia, não só nessa edição da Entrevista Primas, mas em tudo aquilo que fazemos. Tá? Essa nossa Entrevista Primas está disponibilizada tanto no YouTube quanto no Spotify, assim como as entrevistas anteriores, inclusive uma de novembro de 2021, o advogado Bernardo Campomis Machado. Então, agradecemos esta preferência ou essa participação junto conosco, né? Isso nos motiva a continuar o nosso trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Na próxima semana estaremos aqui de novo com mais uma edição da Entrevista Primas, com o apoio cultural do Grupo 3T e da Cedro Mineração. Portanto, até a próxima semana e, mais uma vez, obrigado.